Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio da MTCast. Hoje é um episódio muito especial com a maior triatleta que a gente tem no Brasil, Fernanda Keller. Então, a rainha do triatlon. Era um episódio que eu queria fazer há muito tempo, deu certo, as agendas bateram. Que bom, fiquei muito feliz, fiquei nervoso, confesso, estava bem nervoso no começo do episódio. Mas foi muito legal, um papo muito legal. Fernanda falando um pouco sobre o esporte profissional, mas também sobre o esporte como um todo, sobre o legado da Fernanda Keller, o projeto social da Fernanda Keller, sobre 2023. Ela comemora agora 60 anos de idade e 40 anos de triatlon em Kona, claro, a sua segunda casa, um lugar especial para ela e para o triatlon. Então, foi um papo muito legal, fiquei muito feliz de poder gravar com a Fernanda. Então, ela, já agradecendo aqui de novo ela, agradeci algumas vezes durante o episódio, mas muito legal poder ter a oportunidade de gravar com ídolos do nosso esporte. E então hoje a Fernanda Keller era aquele álbum, aquela figurinha do álbum que estava faltando. Então, muito legal de poder gravar o MTCast com ela. Antes de seguir para o episódio, falar dos nossos patrocinadores, então a Dinami, que todo atleta merece uma experiência única, e por isso que a Dinami é a marca de vinho dos atletas. Então, você está assistindo a gente, aponta o teu celular para esse QR Code aqui em cima, vai direto para o site da Dinami, ou também aqui na descrição do episódio, vamos deixar para vocês. A Wion, nossa parceiraça de suplemento, o GES top demais da Wion. Falar também que você pode ser membro do Mundo Tri agora. Então, tá vendo a gente pelo YouTube? No YouTube, do lado do botão de se inscrever, inclusive já se inscreva também, tem o botão para ser membro. Ser membro você tem vários benefícios, tem um grupo do WhatsApp com membros, tem descontos especiais, a gente fica na resenha ali. Os membros já ganharam os brindes do nosso parceiro da Vitagel. Então, tem muita coisa legal que a gente está montando para os membros. Então, considere aí ser membro do Mundo Tri, apoiar o nosso canal. Vou deixar o link também do MT Desconto, onde tem todos os nossos parceiros, o link também do nosso boné, camiseta, mochila e também da nossa newsletter. E simbora para o episódio muito especial. Estou feliz pra caramba de ter feito esse episódio com Fernanda Keller. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do MTCast. Hoje uma convidada muito especial, Fernanda Keller. Prazer falar contigo, Fernanda. Tô até nervoso, vou te falar que eu tô nervoso. Ah, prazer é todo meu conversar com vocês. Muito legal poder estar trocando essa ideia aqui com vocês, assim, que estão super empolgados, né, com o esporte. E eu, assim, não deixei de ser empolgada desde quando começou. Eu continuo também apaixonada pelo esporte, como todos os triatletas são, né, que acaba virando o nosso estilo de vida também. Você tem quantos anos já de esporte, Fernanda? Então, esse ano é um ano super especial para mim, né? Uhum. Porque eu comemoro 6 décadas de vida, no dia 4 de outubro, 40 décadas de triatlon e 25 anos do Instituto Fernanda Keller, que é Nossa. um trabalho que eu faço para compartilhar esses valores do esporte que a gente recebe, né, sendo atleta, com crianças e jovens, né, que não teriam essa oportunidade, né? Porque é difícil, assim, o esporte no Brasil. Deveria ser levado mais a sério, o esporte, a educação, a saúde tinham que ser gratuitos para todo mundo, né, e de fácil acesso, às vezes não acontece. Então a gente faz esse trabalho há 25 anos, a gente tem parceria da Estácio, e a gente com essa parceria, a gente faz um modelo meio que acontece muito nos Estados Unidos, na Austrália, que é a universidade e o esporte juntos, né. Então a gente não é focado só em atleta de alto rendimento, a gente é focado principalmente em atleta que vai ser advogado, engenheiro, professor de educação física, o tudo que ele quiser ser, Uhum. psicólogo, fisioterapeuta e triatleta, né, porque você amplia o leque de perspectiva para essas crianças, para esses jovens, de não só serem atletas, de mudarem a realidade deles, da família deles e do futuro, né, porque eles passam a ser uma referência para aquela comunidade onde eles vivem, né, porque quando, assim, alguém consegue, todo mundo vê assim: "Nossa, ele conseguiu, então eu também vou Uhum. conseguir". Então é muito isso, assim, eles me inspiram muito, né, porque eu sei que é difícil pra caramba, É. para eles conseguirem mudar esse cenário, e eu também acabo assim, um inspira o outro, então é muito legal esse trabalho que a gente faz. E 40 anos de triatlon, né, então acho que eu sou pioneira. Eu comecei lá quando o triatlon, ele era um esporte
que as pessoas, tipo assim, falavam. Meu pai falava, Fernanda Keller, minha filha, ela vai fazer um teatro. O pessoal, não, aonde é? É no, qual teatro? Não, não é teatro, ela não é atriz, ela é triatleta. Ela nada de bicicleta, pedala e corre. Ela, assim, coitada, ela é louca, né? E eu fico super orgulhosa de ver que hoje o triatlon é um esporte super conceituado, assim, né? Todo mundo que fala que faz triatlon, as pessoas levam assim, nossa, que legal, levam bem a sério, passou a ser o novo MBA, a pessoa coloca que é o CEO de uma empresa multinacional e embaixo ele bota Ironman Finisher, né? E, né, falaram também para mim que isso não era coisa de menina e eu mostrei que realmente era coisa de menina, né? E você entrou na época que o esporte estava iniciando, né? Na verdade, era uma diversão, né? E logo com essa, não a diversão, mas era um descobrimento, né? Desculpa, todo mundo se descobrindo ali. Não, não, olha só, o esporte, ele, assim, ele é diversão, ele é profissional, ele pode ser o que você quiser, né? Então, na Uhum. realidade, assim, você encara o esporte da forma que você quiser encarar. Eu acho isso que é legal do esporte, né? Quando a gente Sim. vai para uma prova, tem uma pessoa que está ali, ela quer só chegar. O outro é um atleta de alto rendimento, está buscando performance. Então, são milhares de pessoas e milhares de objetivos diferentes. E quando a gente começou, o esporte praticamente ainda não existia, né? O esporte nasceu, assim, o triatlo dela moderna. A primeira prova foi uma prova super curta em San Diego, na Califórnia, que era uma prova que as pessoas que faziam atletismo fizeram meio que nada, corre, depois uma volta de bicicleta em Mission Bay. Era bem lúdico, né? Era para alternar o treinamento de atletismo. E depois, assim, veio a história do Ironman, com o John e a Judy Collins no Havaí, que foi disputar lá o que que era mais difícil, se era a travessia de Waikiki, Rough Waters, que existe até hoje, são os 3.800 metros nessa praia, se era a volta ciclística da Ilha de Oahu, que tem os 180, ou se era a maratona de Honolulu. E aí, nessa aposta ali, né, quem que era o atleta mais completo, eles bateram o martelo que o atleta realmente, Ironman, cara de ferro, seria quem fizesse os três, e começou essa história toda do Ironman. E logo na sequência apareceu na televisão americana e virou uma febre, assim, né? Cresceu muito rápido. Uhum. Eu conheço, é engraçado, porque eu falo assim, gente, eu sou amiga do cara que inventou o Ironman, o John Collins e a Judy, né? Então, é assim, é muito pioneirismo, assim. Então, a gente viajava no início, né? Eu fiz a primeira prova de triatlo no Brasil, oficial, porque teve uma que era uma gincana, que era triatlo da primavera, depois era corrida da primavera. Depois teve o Gente de Ferro, Golden Cup, que aí esse eu fiz. E não era assim, tipo, não tinha ninguém, não tinha muita gente, tinha 400 pessoas. Foi numa época, nos anos 80, onde o esporte de rua aqui no Rio de Janeiro era o máximo, era tipo Juventude Dourada. Surf, surf bombando nas praias, voo livre, tinha o PP, que tinha sido campeão mundial, tinha todo esse style assim de Juventude Dourada e veio o triatlo. E todas as mídias assim cariocas, que praticamente eram as mídias mais importantes nacionais, TV Globo, Jornal do Brasil, tudo dava assim capa, manchete dessas aventuras, desses esportes que estavam tomando as ruas do Rio de Janeiro, inclusive as maratonas. As maratonas paravam a cidade do Rio de Janeiro. Era muito legal. E eu vim com esse boom. Eu estudava educação física e aí eu falei assim, nossa, que troço legal, vai nadar na praia em Guaratiba, pedalar até o final da Barra e corre até a Zona Sul. Eu vou. E eu sou de Niterói, a minha Sim. praia não era essa aqui, a minha praia é Taquatiara. É uma praia que tem muita onda, né? Ondas gigantes em Niterói. E eu sempre gostei de estar em contato com o mar, correr, assim, mas não é correr, treinar, é daquelas corridas na areia. Uhum. E eu fazia balé, fazia dança, e gostava muito de estar ali fazendo qualquer coisa que fosse relacionada ao mar. E foi por aí que eu comecei no triatlon, sem a mínima noção. E em 2, 3 anos, porque eu estudava educação física na UFRJ, eu da primeira aventura, eu falei, todo mundo falava, nossa, você vai dar trabalho, você vai ficar no meio do caminho, nossa.
os meus amigos de Niterói que me davam carona, sabe? Eu ia na caçamba do carro de um amigo meu chamado Mano Ziu, fazer os treinamentos, né, para as provas que iam acontecer, que tinham assim, simulados nos finais de semana aqui no Rio. A gente vinha uma turma, falou assim, nossa, ai, ela vai ficar no meio do caminho, assim, ninguém colocava nenhuma ficha, assim, nem apostava nada. E eu ficava preocupada, falei, nossa, tem que dar conta, né? Primeiro que eu falei pro meu pai, pra minha mãe, que eu queria ser triatleta. E todo mundo tava, assim, desconfiando que isso era loucura. Segundo que a carona já não queria me dar carona com medo de eu dar trabalho. Aí, quando teve a primeira prova, tipo assim, várias pessoas falaram que eu ia ficar pelo caminho, elas ficaram pelo caminho, eu terminei a prova, super contente, falei assim, nossa, cara, eu consegui correr a prova toda, foi muito legal. Aí eu voltei para a universidade e eu fazia fisiologia e atletismo como matéria, com um professor chamado Paulo Figueiredo. Aí eu comecei a treinar com ele, meio que eu fui cobaia do laboratório de fisiologia, sabe? Então eu comecei a aprender o que era treinamento, de uma forma meio assim, dura, né? Então, Dr. Maurício Rocha, sabe? Só gente muito PhD, assim, top em estudo, em fisiologia. Então, eu comecei de uma coisa que era pioneirismo, invenção, né, do triatlon, mas também tinha uma retaguarda boa na universidade, né? Então, eles me ensinaram o que era treinamento. E aí eu fiz uma mistura, assim, de lifestyle, de praia, com essa coisa de treinamento. E eu virei profissional por acaso, porque depois de eu começar a treinar com eles, eu comecei a melhorar, melhorar. E aí, em 3 anos, eu comecei a vencer as provas. Aí começaram a falar: Nossa, você quer ter um patrocínio da tal marca? Aí eu fui aprender o que que era patrocínio, o que que era ser atleta profissional. E aí eu entrei para esse universo, assim, eu me tornei uma atleta profissional, eu me transformei numa triatleta profissional, entendendo o que que era o esporte, o que que era ser um atleta profissional. Eu confesso que foi duro. Porque eu tinha 20 e poucos anos, né? Uma menina de 20 e poucos anos, de praia, que gosta de festa, sabe, todo esse espírito que tem aqui no Rio, que final de semana que acontece um monte de coisa. E de repente eu cortei tudo isso. Assim, eu fazia, mas não como uma garota da minha idade, entendeu? Uhum. Eu falei assim, mudei a alimentação, falei assim, isso aí faz mal, como é que eu vou? Eu não conseguia treinar se eu comesse um monte de besteira, sabe? Eu fui mudando minha vida toda e virei o que eu sou. Então, sem querer, tipo, o esporte, o triatlo virou tua profissão. E legal que era isso, né? Ia descobrindo que não tinha um triatleta, não era você de curta distância, você de longa distância, todo mundo era triatleta, né? Não tinha uma separação, né? Cara, você sabe que essa primeira prova a gente nadava quase 2 quilômetros, pedalava mais de 50 e corria tipo 17, sei lá quanto que era. Só sei que subia uma estradinha que tem aqui no Rio, do Juá, que é uma ladeira considerável, sabe? Depois você subia a Niemeyer para chegar lá do outro lado do Rio de Janeiro. Então, eu acho que por esse motivo a gente é de uma geração meio casca grossa, assim, meio. A bicicleta era assim, a mais pesada do planeta e você rezava para a marca trocar numa serra que tem aqui, que é Grota Funda e Grumari. Uhum. Então era uma subida que você, assim, coração vinha na boca. E é engraçado. Hoje eu treino às vezes nesses lugares, assim, com a maior facilidade. Na época, assim, você rezava para conseguir chegar no final da ladeira. Mas tem um sabor tão bom, assim, isso, porque tem uma coisa muito de aventura, com novidade, sabe? Com um pouco de. Enfim, não tinha tanta. Ah, não sei, eu acho que é um pouco de nostalgia, Uhum. entendeu? Mas eu gostava desse espírito, assim, de descoberta, assim, de não ser tão programado, premeditado, calculado. Hoje parece até covardia, né? Porque É. você calcula tudo, já sabe quantas calorias, tem que olhar, você já sabe a velocidade, não sei quantos watts e tal, você parece até um robô, um atleta assim. O que é muito legal também, né? Porque antes o meu treinador, ele tinha que inventar coisas no laboratório lá para me treinar, porque a gente tinha uma coisa de treinar sério, sabe? Assim, coisas que hoje as pessoas fazem de watts, eu já fazia no laboratório. Treinava na esteira, assim, umas coisas pesadas, eu já fazia lá. Mas, sinceramente, aquilo para mim era tipo, era um dever, sabe? Um dever de casa ruim, quando Uhum. o professor passa para você que você tem que fazer.
eu aprendi a fazer aquilo ali para me tornar, porque ele falava assim muito para mim assim, Fernanda, não tem muita garota aí no mundo que consegue aturar um treino desse aqui no Labofise. Você vai ser uma das melhores atletas do mundo. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça, sabe? Então, assim, às vezes uma coisa que a gente fala, né, quando a gente é mentor para um atleta, para uma pessoa, isso pode mudar a vida da pessoa, né? Você acreditar. E esse cara falou isso pra mim, o Paulo Figueiredo. Então isso eu fiquei com aquilo na minha cabeça. Falei, nossa, então eu vou treinar era uma vez por semana. Tinha essa tortura lá, eram, sei lá, 4, 5, 6, até 8 horas lá. Mas aquilo eu ficava cada vez mais forte, sabe? Eu ficava cada vez mais resistente, mais rápida. E, e aí tinha o Armando Barcelos começou a treinar comigo lá. Eu convidei o Armando Barcelos para ir para lá. E aí eu começava a disputar com os meninos nos treinos, eles me puxavam, e aí virou uma. Eu comecei a transformar uma coisa que era muito difícil numa diversão, sabe? Assim, não ficar tão chato, assim. E eu lembro das coisas que eu me pego, né? Porque eu não conhecia nada de triatlon, tudo, mas eu lembro de chegadas de prova, que patrocinava era a Bliss, aquele iogurte. E eu lembro muito você É. chegando com aqueles pósticos da Bliss e as coisas que marcam, porque acho que era uma época também que o triatlon passava muito na TV, né? Era um esporte de TV ainda na época, né? Sim, sim. O que acontece, né? O esporte, antigamente não tinha muito essa coisa de comprar espaço, de ter. As coisas eram mais espontâneas, né? Você tinha um conteúdo interessante, isso acabava sendo transmitido, né? Não tinha muito essa parte comercial, não era tão como é hoje, né? Tudo é Uhum. muito comercial, tem que comprar cotas e tal, tal, tal. Então, tendo um conteúdo bom, isso se tornava matéria jornalística e entrava nos meios de comunicação. E, e eu comecei a entender minha profissão como um todo, né? O que que é ser um atleta profissional, o que que envolve ser um atleta profissional, não só essa diversão que eu gosto, que vira meu estilo de vida, mas também o que que significa, né? Qual é o meu compromisso com meus patrocinadores, com a mídia, a minha responsabilidade, o legado. Então, isso tudo virou uma coisa muito séria também, né? Não era uma brincadeira só. É o que eu mais amo fazer se tornou a minha profissão. Então, eu tinha que entender o que que é, porque eu tinha que entregar. E na Blisa, eu fui a primeira atleta a ser patrocinada no individual pela Nestlé. A Nestlé, na época, patrocinava o vôlei feminino, Leite Moça, né? Depois ele veio com o Bliss e eu fui patrocinada por eles. Eu lembro, na época, eu fui lá na Nestlé e falei com o Eduardo Costa, que depois ele decolou, assim, né? Virou uma pessoa do marketing mundial. E aí ele falou, menina, eu vou apostar em você, mas você vai ficar bem conhecida, que eu vou fazer campanha, eu vou fazer anúncios. Eu fiz campanha com Fernando Meirelles, de Ah, propaganda da Nestlé, entendeu? Então eu fiz muito trabalho, assim. Então eu comecei a entender a minha responsabilidade, porque ele colocou todas as fichas. Então tudo que você fala, a sua postura, como você se veste, como você se comporta, faz parte de você ser um atleta profissional, porque você representa uma marca, você é embaixador daquela marca. E até hoje eu trabalho dessa forma, então eu tenho que entender por que que a marca estava acreditando em mim. E aí isso nunca me intimidou, sabe? Eu acho que quanto mais as pessoas apostavam em mim, é aquela adrenalina, né? Porque aí você não, assim, e isso tem que ter a pessoa gostar. Não adianta ficar chorando, assim, ficar falando, ah, meu Deus do céu, mas eu fiquei nervoso. Não, você quer ser atleta profissional? Então você tem que aguentar a pressão, você tem que responder a quem está investindo em você, você tem que dar retorno e você tem que ganhar. Entendeu? Ah, mas eu não posso, muita pressão para eu ganhar. Então não seja atleta profissional, faz o teatro no amador, vai se divertir, paga a sua conta. Mas tem alguém pagando para você ser atleta profissional, você tem que ganhar, você tem que ser campeão. Não tem dúvida, entendeu? E não tem que ficar, ah, mas eu estava nervoso, eu estava não sei o quê, não. Isso pode acontecer uma vez e você vai ser chamada a atenção, né? Normal. Hoje, uhum. assim, eu vejo que as pessoas não podem se chamar a atenção. Tem que ser chamado, porque você foi mal, entendeu? Você é pago Exato. para ganhar. Então, é isso, assim. Então, é uma coisa que é normal. Você tem uma mídia, você vai entregar. As pessoas cobram de você um conteúdo interessante, não cobram?
Uhum. Então você não abre uma mídia para falar com as pessoas, você tem que entregar o que você está se propondo a entregar profissionalmente. Então, isso para mim sempre me estimulou. Nossa, eu ia para os campeonatos já, assim, não tinha dúvida que eu ia ganhar. Se eu ficasse em segundo ou terceiro, era assim, um resultado médio, né? E agora, a mente era focada para a vitória, assim, sabe? Para que ter certeza que você ia estar no mínimo em primeiro e no pior resultado entre os três, né? Então, é, eu acho que esse mindset, né, de você gostar de competir, de gostar dessa pressão, faz parte de poder ser profissional do que você faz como atleta. Legal, porque eu acho que pô, isso você estava na década de 90, a gente está em 2023 e tem muita gente, muito atleta profissional que ainda não entendeu essa história de relação marca-atleta, né? Ah, mas assim, isso aí é uma questão muito individual, né? Uhum. Eu não sou muito, eu detesto criticar as pessoas, né? Eu acho que cada um escolhe ser como ela quer ser. Mas o retorno você vai ter de acordo, o seu retorno em tudo que você faz na vida, ele é igual ao que você vai investindo, ao que você dedica, ao que você faz. E às vezes também é ter a habilidade para aquilo, né? Não adianta assim. Tem muita gente que fala assim: ah, mas eu preciso de patrocínio. Como é que faz para ter patrocínio? Como é que faz para ser um atleta profissional? É resultado, né? O cara assim só vai investir numa pessoa que vai dar o retorno que ele precisa, né? Que vai dar o endorsement que ele precisa. Isso, assim, não é assim, programa social, coisas assim, você pode investir na base, e tudo mais. Isso aí é outra coisa. Mas é porque aqui não tem o esporte base, né? É muito É. assim, ou é profissional ou não é nada. Então, o profissional tem que ter essa parte difícil. Ah, é fácil? Não, é difícil. Mas é do jeito que é, né? E se a pessoa ela não tem esse talento para suportar isso, fica muito complicado, porque, vamos supor, se em 10 provas que a pessoa faz, 8 ela vai mal e 2 ela vai bem, tá complicado essa média, né? Uhum. Como para profissional tá complicado, entendeu? Você tem que ir bem, você pode ir mal em 2 e ir bem em 8, né? É. Acho que tem que ser por aí. Não, legal, legal essa tua visão. Também acho que é isso, assim, hoje é porque eu vejo ainda muito atleta e de vários esportes, muito que não, é obrigação o patrocínio, né? E acho que é isso. Não, você tem que entender que você responde para uma marca, você é embaixador de uma marca, tem que dar um resultado, né? Aquilo que você vendeu para a marca, você tem que entregar, né? Aham, exatamente. E tem pessoas que fazem trabalho incríveis que não são atletas profissionais, são Sim. atletas amadores, e também fazem trabalho muito legal com o esporte. Então, assim, como eu disse, o esporte é para todo Total. mundo, não é só para atleta profissional. Para você ser bem-sucedido no esporte, você não precisa ser um atleta profissional. Eu vejo pessoas fazendo trabalho muito legais de, sabe, é, de conteúdos interessantes. Então, acho que é só as pessoas escolherem o que elas conseguem entregar e entregar, né? O que ela Uhum. está se propondo a entregar, porque senão você vai ser infeliz, não é verdade? Eu acho que o objetivo na nossa vida é ser feliz, é escolher alguma coisa que você seja feliz fazendo. É, porque, né, imagina se eu fui para Kona, eu fui atleta profissional até 50 anos. E eu venci o Ironman, eu sou acho que uma das atletas, acho que tenho um recorde de atleta mais velha do mundo a vencer o Ironman. Eu fui campeã do Ironman Brasil com 44 anos. Eu estiquei minha carreira assim, até onde eu nunca imaginava ser possível. E porque era uma coisa assim para mim natural. Eu gostava muito de ser atleta profissional. Então isso para mim era uma coisa natural. Eu gostava, eu me dedicava, eu tinha prazer em ser atleta profissional. Agora, você não é melhor do que ninguém por ser atleta profissional. Você simplesmente é atleta profissional, porque você tem outras possibilidades de ser atleta, né? Assim, quando eu passei a ser mentora de várias pessoas, fazer vários projetos, eu comecei a ver que o esporte, assim, com a primeira vez que comecei a ser mentora, eu fui ajudar um amigo, que ele é até apresentador de TV, o Luciano Huck, aí o Luciano me pediu para ajudar ele a fazer o treino que ele queria fazer triatlo e tal. Aí ele falou assim, Fernanda,
cara, Fê, eu não vou aguentar isso, assim, eu não quero esse negócio de tiro, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer minhas coisas. Aí eu fui pra casa assim, caramba. Aí eu comecei, sabe, falei, lógico, Fernanda, assim, cada pessoa, ela tem um objetivo, né? Uhum, Tem outros empresários, por exemplo, o Alexandre Birman. Alexandre Birman, quando ele me pediu, eu sou madrinha dele no triatlo e na Schutz, quando ele tinha 18 anos. Quando o Birman fez o primeiro Ironman dele, eu falei assim, aí eu já tinha ajudado o Luciano Huck fazer e tal, aí eu fui ajudar o Birman, aí eu falei assim, poxa, é um empresário, então tem que pegar leve. Aí foi o contrário, né? O Alexandre me ligou assim, Fê, olha só, esses caras que você está botando para me ajudar, eles não me aguentam, não. Ele quebrava todo mundo, ele pedalava mais rápido que os caras, porque além dele ser um grande CEO de empresa, da empresa mais poderosa do Brasil, a Arezzo Co., ele é um puto atleta, ele acabou de fazer uma prova 4 horas e meia, sabe? uhum, Ele nadou, ele sempre nadou, e ele gosta de treinar forte. Então é engraçado, assim, porque, como eu disse, o esporte é para todo mundo do jeito que você quiser fazer, né? Então é isso, você tem que ser feliz com o esporte, você tem que encontrar o seu tom, o seu espaço, né? Eu acho que as pessoas colocam muita cobrança nelas, elas falam muita coisa. Aí uhum, depois elas ficam com um peso nas costas, né? Que elas têm que fazer aquilo, elas têm que entregar aquilo. E aí é complicado, né? né? E voltando um pouquinho agora para a década de 90 aí, você em algum momento pensou em Olimpíadas? Como é que foi? Não, porque eu não gosto muito de provas de distância curta, né? Uhum, Eu fui campeã do Troféu Brasil, sou ex-campeã do Troféu Brasil de distância curta. Eu participei de todo o processo de colocar o esporte na Olimpíada, uhum, que na época o presidente da União Mundial lá, que fazia o trabalho todo, porque assim, o primeiro triatlon, o triatlon olímpico, assim, a série que tinha era era United States Triathlon Series, que acontecia nos Estados Unidos, que quem organizava era o Jim Curl e era muito amiga dele, porque eu ia morar parte do ano na Califórnia, ele era de lá. Era uma série nos Estados Unidos que todos os atletas do mundo inteiro vinham para lá. E o Les McDonald, um canadense, ele criou a ITU, que precisava criar um número de federações e confederações mundiais para que o esporte se tornasse olímpico. E aí eu viajava, como eu ganhava as provas aqui no Brasil, não só as provas longas, que era o meu objetivo, mas as provas curtas também, eles me levavam para representar o Brasil no Japão, na China, em todos esses lugares, como os atletas convidados internacionais. E aí eu participei de todo esse processo e depois, assim, para piorar, começou a valer vácuo, né? E eu sempre fui uma atleta que saía um pouco atrás da natação e ia alcançando. Eu falei, bom, agora que realmente não é um esporte para mim. uhum, E assim, eu foquei muito mais no Ironman, nas provas de longa distância, que eram as provas que eu sempre tive os meus melhores resultados, né? Venci 5 vezes no Brasil, já venci várias provas de 70,3, inclusive aqui. Fui terceira em várias provas no mundo de Ironman, tenho um recorde mundial de pódios em Kona, eu tenho 14 top 10 no Havaí, eu tenho 6 top 3, né? Seis uhum, vezes entre as 3 melhores do mundo no Havaí, né? Então, essa é a minha prova objetivo, né? Kona. As outras, elas eram provas que entravam na minha temporada como ritmo, né? Como prova de ritmo, para você ganhar velocidade, estar competindo, dar retorno para os patrocinadores, que eu também não podia ter esse luxo de falar, eu só faço 2 Ironman e pronto. Não, eu fazia tudo que parecia pela frente e era muita competição. uhum, Um mês tinham 2 competições, 3, era bem punk, mas, como eu disse, profissional tem que entregar. Então eu fazia essas distâncias curtas também. E aí, assim, eu já tinha resultado, né? Eu já tinha ficado entre as 3 melhores atletas do mundo, não uma vez, várias. Então, para ir para a Olimpíada, para dizer eu sou atleta olímpica, eu não quero isso. Eu quero ser uhum, atleta campeã, né? Eu acho muito chato você ir para uma Olimpíada com uma cobrança que eu ia ter, maior do que a dos outros, mas tem uma cobrança. As pessoas assim, nossa, a Fernanda Keller é a nossa esperança de medalha. Eu sabendo que eu não ia nadar o rápido o suficiente para me manter entre as melhores do mundo, entendeu? Aí eu falei, não, deixa para quem sabe, para quem gosta de fazer essa distância.
E também eu comecei a perceber que a estrutura que eu tinha montado para mim como atleta profissional no Ironman, nessas outras distâncias era muito difícil, porque você tinha que ir com confederação, federação. Aí eu chegava lá, começava a ver os atletas da Austrália, dos Estados Unidos, com uma putz estrutura, e a gente, assim, a prova era na Suíça, em Lausanne. A gente hospedado em uma outra cidade, que era o hotel da prova. Eu me mudei. Aí eu comecei a ver cada loucura. Eu comecei a ver assim, um cara que ia para o simpósio para depois passar para os atletas o que, que ia acontecer, o briefing, ele não falava inglês. O cara que estava lá. Então eu comecei a ver muita coisa errada. Aí eu falei, nossa, isso aqui não é para mim. Eu prefiro fazer o que eu tenho controle, assim, que eu sou melhor e ser feliz, continuar sendo e colaborar de uma outra forma, e foi o que eu fiz. Me dediquei ao Ironman e até hoje é a prova que eu tenho o maior prazer em fazer, continuo fazendo. Eu faço os meus projetos sempre fazendo prova de Ironman, porque hoje, né, eu faço mentorias, eu faço palestras e faço os meus projetos de conteúdo também, porque como eu falei desde o início, né, a minha profissão, né, o triatlo é muito mais que o meu esporte. E minha profissão, ele se tornou a meu prazer, meu hábito, né? Acordo de manhã cedo e vou treinar. E quando foi o seu primeiro Iron? Você Meu lembra? primeiro Ironman da vida foi em 1987, em Kona, no Havaí. Eu tinha 20 e poucos aninhos. E eu fui sozinha, porque era caríssimo, né? Assim, eu estava começando no esporte, era muito nova. E foi o seguinte, eu já estava ganhando algumas provas aqui no Rio, provas super importantes. Eu ganhei em 86 um triatlo internacional aqui. E aí eu fui para Nice em 86, né? Porque Nice também tinha um campeonato mundial. Tinham dois, chamado Campeonato Mundial, de Nice e do Havaí. E tinha um amigo meu que é mais pioneiro ainda do que eu, que é o Carlos Dolabella, o Beto. O Beto Dolabella falou, Fernanda, é, você tá ganhando tudo aqui, mas é o seguinte, ser triatleta mesmo, casca grossa, tem que ser Ironman, né? Esse negócio desses triatlon aqui é legal, mas o cara que faz Ironman, ele é o... Aí eu pronto, né? Botaram mais um desafio na minha cabeça. Eu falei, então tem que ir pra Havaí fazer esse Ironman, porque se eu quiser ser casca grossa e respeitada, eu tenho que fazer essa prova. Aí, enquanto eu não fui pra Havaí, eu não sosseguei. Então, em 87, eu fui pra Havaí. Eu tinha, como eu disse, tinha 20 e poucos anos. Eu já tinha alguns patrocínios aqui. Aí, no caso, meu patrocinador bancou a minha viagem. E eu fui sozinha com o mala e cuia para lá. E eu via muitas fotos, filmes, né, em pessoas. Uma atleta que ficou super famosa, a Julie Moss, se tornou uma das minhas melhores amigas do esporte, chegando aquele ano que ela chegou, que viralizou em todas as Uhum. TVs, que ela estava ganhando a prova e faltando poucos metros, ela perdeu o controle do corpo dela, chegou engatinhando e foi ultrapassada, faltando, sei lá, 5, 10 metros pela atleta que estava em segundo e tal. Aí eu ficava assim, gente, eu quero correr a maratona inteira, eu não quero chegar engateando, porque meu pai não vai, minha mãe não vai, não tem ninguém da minha família, imagina passar mal lá e tal. Aí ele falou assim, olha, e eu tinha esses objetivos, correr, terminar a prova para eu ganhar esse carimbo aí de casca grossa que o Dolabella tinha falado. E tinha um outro que já estava meio fora da minha. Não era assim, eu falei, isso era impossível praticamente, mas ele tinha falado para mim que só chegar já era incrível. E se quem fazia abaixo de 11 horas era muito casca grossa. Aí eu falei, bom, abaixo de 11 horas eu não vou nem botar isso na minha meta, porque só em correr a maratona já tá máximo, sem andar. Aí fui para lá assim. E o Dolabella esse ano tava lá. Quando eu cruzei a linha, eu dei um alívio. Eu falei assim, nossa, cara, eu sou casca grossa, eu terminei o Ironman. Eu não, eu não andei, eu corri a prova toda. Aí aí ele tava lá na chegada, ele falou assim, você viu o que você fez? Eu falei, vi, eu fiz a prova, eu sou o Ironman. Ele, não, não, você fez abaixo de 11 horas. Aí eu falei, caramba, cara, ainda além de tudo eu ganhei um carimbo duplo de casca grossa. Eu sou assim, eu posso ser elite do negócio, né? Aí que eu gostei. Aí eu falei, nossa, isso é demais. Eu fiz 10 horas e 58. Aí eu falei, nossa, que demais. E eu fui pra premiação
achando que não ia ganhar nada, né? Uhum. Eu fui já na farra, comemorando. Aí, naquele ano, a gente não tinha esse negócio de amador, profissional, era uma coisa só. Se você ficasse entre os 10, você subia entre os 10. Se você não ficasse entre os 10 no profissional, né, que era o elite, você caía pro amador. Aí eu subi no pódio no amador, né? Acho que eu fiquei entre as três, entre as quatro, sei lá, e subia no pódio. E um amigo meu que estava lá na época, o Fernando Nabuco, falou assim: "Ai, você tá indo embora? Não vai embora, não. Seu nome tá aqui na lista na parede." Eu falei: "Você tá de brincadeira." Eu fiquei lá e para pegar uma placa, assim, sabe, e subir no pódio. Aí o que aconteceu, cara? Eu gostei tanto de subir naquele pódio em Kona, no Havaí. Eu achei a coisa mais incrível do mundo subir no pódio lá. Que aí eu subi é, 14 vezes, né, como profissional. E fora essas vezes que eu fui, então acho que eu subi, sei lá, 16 vezes, das 23 vezes eu subi no pódio, sabe? Eu fiquei muito mal acostumada com aquele pódio lá. Eu comprava até minha roupa, assim, cara, eu vou levar minha roupa, que roupa que eu vou usar no pódio, assim, é uma coisa muito, né, para mim era normal. Hoje que eu Uhum. vejo, assim, você era muito louco, porque eu acreditava muito, né, e eu me preparava muito para essa prova, né, porque é uma prova que você tem que estar preparado fisicamente, lógico, é o primeiro, você tem que estar bem treinado, mas você tem que querer muito estar ali, né? Não é por causa de ninguém, não é porque você tem que dar resultado, é porque você quer estar ali, você gosta daquilo ali, porque você tem o dom para estar ali, que você pertence àquilo ali, Uhum. né? Teve um ano que eu estava no Havaí, aí eu fui fazer uma palestra lá na Casa Brasil, aí o pessoal me perguntou lá: "Nossa, mas você já fez tanto, já ganhou tudo aqui, por que que você está aqui?" Eu falei: "Porque eu pertenço a isso. Eu sou isso aqui, né?" Então, assim, hoje eu não preciso provar mais nada, eu não preciso fazer tempo, não estou competindo contra ninguém, estou Uhum. competindo hoje para me superar, sabe? Para me manter fazendo o que eu mais amo fazer e continuar tendo meu espaço aqui, que é conquistado, né? É merecimento. E desde essa primeira vez que você se apaixonou pelo Havaí? Sim. Então, mais ou menos, os primeiros dias que eu cheguei lá, eu falei assim, cara, cheguei no Havaí, né? é, eu fui recepcionada por um amigo meu chamado de um cara amigo de um amigo que mandou carta. Olha a loucura, né? Mandou uma carta falando para ele se ele podia me dar uma força. E aí, que era uma garota novinha que estava chegando lá e tal. Eu fui lá, me buscou lá. Apesar de já estar ganhando várias coisas aqui, eu fiquei quietinha, né? Eu cheguei lá. Aí ele me buscou no aeroporto e estava tudo escuro, meio de tarde, assim. Aí ele Uhum. me levou da estrada ali do aeroporto até o hotel, era do lado do Pia. Eu não vi nenhuma areia branca, não vi árvore, não vi nada. Só vi um troço preto, que era um campo, assim, tudo preto, tudo escuro. A estrada, eu falei, gente, eu pensei que eu ia chegar num lugar que ia estar lotado de coqueiro, areia branca, todo mundo dançando hula-hula, um monte de flor. Aí eu fiquei meio assim, assustada, assim, né, com o Havaí. Aí no segundo dia, quer dizer, quando acordei, eu falei, agora eu vou. Larguei tudo, peguei, fui ali na praia, olhei e já me dei uma animada, né? Porque a água era muito azul, cheio de peixe, assim. Falei, putz, pelo menos o mar é incrível. Aí eu comecei a desbravar o lugar. Eu fui pedalar aquela estrada e tal. Cara, no terceiro dia, eu já estava apaixonada pela ilha, porque ela é muito exótica. Aquilo preto são os campos de lavas Uhum. vulcânicas que foram desenhadas pelo vulcão, né? A lava vulcânica que desenha aquelas esculturas nas estradas, né? Que você vê até hoje lá. Apesar de vários resorts assim já terem colocado vários campos de golfe, mas ainda existe isso muito presente lá. Tanto é que a força da ilha é a força do vulcão. Kilauea é o vulcão mais ativo do mundo. A ilha continua crescendo. E a força da ilha é a força da deusa Pelé. É uma mulher. Quando eu soube disso, eu falei: pronto, isso aqui é a minha casa. Aqui sou eu e a deusa Pelé, a Ilha das Mulheres, né? Então eu comecei a me apaixonar pela ilha. Então foi de estranheza a paixão, sabe? Eu fiquei muito apaixonada.
eu comecei a entender a beleza dela, porque nesse campo nessa estrada que é a Queen K, e a estrada que a gente pedala é Queen K, é rainha, né? Se chama Rainha Queen K, então também é feminino, né? Então tudo ali é uma conspiração feminina. O nome pode ser Iron Man, mas as pessoas falam, você não fica ofendida de ser Iron Man? Não, gente, é Iron Man como humano, não Uhum. é sim, o man como. Então, mesmo que não seja, eu já mudei isso para isso, né? Então, e as mulheres, assim, mostram a força delas nessa prova, né? É muito bonito você ver as mulheres competindo, né? Como que as mulheres ganharam esse espaço, né? E aí foi isso, assim, eu fiquei apaixonada pela ilha, me tornei, assim, praticamente uma cidadã havaiana, né? Eu tô sempre lá. Às vezes as pessoas falam assim: "Ah, você quer fazer uma prova, lá, 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 não sei o quê". Eu falei: "Gente, não, eu quero fazer no Havaí". Quando eu era profissional, eu tinha que fazer onde eu tinha que fazer. Eu tinha que ir para, por exemplo, agora, 70.3 mundial, foi na Finlândia. Deus me livre, né? Eu teria que ter feito, né? Porque eu era profissional, eu tinha que ir bem. Exato. Aí eu tava vendo ali, eu até esqueci de comentar, eu preciso comentar com ela, eu vou comentar o vídeo da Ana Augusta, de outras meninas lá, as meninas do norte do Brasil ali, passando o maior sufoco naquela friaca. Eu falei assim, gente, graças a Deus. Porque uma das coisas que eu lembrava quando eu era profissional, na categoria profissional, né? Eu falava assim, o dia que eu não precisar fazer as provas profissionais, assim, obrigação, né? Que a mundial você tem que ir. Uhum. Eu não quero fazer uma prova assim num lugar que vai ter uma friaca dessa, sabe? Que vai chover, que vai estar 10 graus, com a sensação de 7, né? Porque quem é no Rio, assim, você vê, hoje eu tô de casaco aqui porque deve estar 20 graus. Entendeu? Então, assim, a gente acha que tá nevando É. aqui. Imagina fazer uma prova dessa, tá chovendo, você não esquenta na bicicleta. Eu já fiz muito Ironman na Alemanha, que eu passava maior sufoco, né, de ficar ali com hipotermia, porque você não consegue esquentar, né? Foi um frio danado. E aí, assim, hoje eu gosto da Havaí, eu gosto de provas em lugares assim, lugar quente, que faz calor, que venta, que tudo. Então, se tornou minha segunda casa, eu amo, acho muito legal. E a pergunta polêmica, essa divisão do Ironman com os dois mundiais. Tipo, nisso você não iria, por exemplo, você não escolheria ir. Não, você sabe que as pessoas acham que eu vou falar, nossa, isso é um absurdo e tal. Eu acho triste um pouco, porque a mudança natural do esporte, né? é, São coisas que, assim, como eu falei, no início era muito lúdico e tal, tinha patrocínio, né? Até a coisa da televisão a gente levava as matérias e passava. Hoje é tudo muito comercial. Então, você vê quantas pessoas. Hoje existe uma logística, né? Eu faço parte, eu sou responsável também por isso ter chegado a esse ponto. Porque a gente divulgou tanto, a gente falou tanto do esporte, que o esporte se tornou para todo mundo, para muita gente. E tem uma questão que eu não sei te responder. É uma questão de logística da organização, né? Uhum. De caber a quantidade, porque assim, todo mundo quer dizer que You are an Ironman. Todo mundo quer ouvir isso. Só que tem que caber no lugar. Então eu não sei, assim, é triste? É. Primeiro que eu acho chato esse negócio de mulher, prova de mulher num lugar, provas de homem no outro. Eu acho legal todo mundo no mesmo lugar, a confraternização. Mas que lugar do mundo vai caber tanta gente? Você sabe essa resposta? Eu não sei. Eu não acho que foi resolvido assim. Ah, vamos separar, assim, de maldade. Não foi. Uhum. Isso foi por algum motivo, né? Eu acho, é triste? Né? Porque o esporte cresce. E é muita gente, né? Isso é um lado bom, que muita gente quer fazer. Isso é legal. Você muda a vida de muita gente. Mas como vai caber? É. Eu tenho a resposta? Eu não tenho. Eu acho que eles tiveram um problema muito sério, de logística, de produção. Eu sempre faço um parêntese para elogiar o Galvão e a Unlimited aqui no Brasil, que eles organizam super bem a prova. E eu acho um desafio enorme ser organizador de
prova de Ironman, né? De prova assim, que é você para uma cidade, você fecha o trânsito, né? Você tem que ter muito negociação ali. Então não é muito só, é porque os atletas não querem saber disso. Eles querem ter a prova e acabou, ponto final. Mas existe muita coisa por trás que eu não tenho a resposta para te dar. Uhum. Eu só acho que eles vão arrasar nisso, né? Eu acho que eles vão fazer um evento incrível nisso, porque existe essa expectativa, né? Muita gente não aceitou a vaga, porque realmente o Ironman no Havaí é tudo, é o nome, é a origem, é a história, né? Eu fico falando assim, gente, eu dei muita sorte. Eu vivi um conto de fadas de todas as provas do Ironman acontecerem, homens e mulheres no Havaí. Mas hoje cresceu muito o negócio, perdeu um pouco o controle. É uma festa que você organizava essa festa na sua casa, né? Você vai fazer uma festa do Mundo Nutri, você tinha 1.000 convidados. A sua mídia cresceu tanto que você tem 1 milhão de convidados. Como é que você vai caber todo mundo na sua casa? Não vai caber. Onde você vai arrumar o lugar? Entendeu? É muito isso, assim, de logística que eu acho, né? Tem também um lado comercial? Deve ter, né? Deve ter também alguma coisa que eu não sei responder, eu não tenho essa resposta. Eu acho triste por um lado? Acho, lógico que eu acho. Né? Eu acho triste porque ninguém quer ir para um outro lugar que não seja o Havaí, né? Então, por exemplo, o Frodeno deve ter ficado chateado, porque uma coisa é você terminar a sua carreira ganhando Kona, uma coisa é você terminar a sua carreira ganhando Nice, né? Mas Nice, se você for procurar na história do triatlon, eram batalhas épicas que aconteciam. O Yves Cordier, que era um grande triatleta da época, contra o Mark Allen, que ganhou em Kona 6 vezes e tal, também foi o grande campeão de Nice, sabe? Eu já fiz Nice antes de ir para Kona, então Nice tem glamour também, sabe? É um lugar bonito, eu tenho horror daquelas ladeiras para baixo, assim, subir tudo bem. Agora eu não tenho habilidade nenhuma, então quem for para lá que treine muito lá, porque não vai ser fácil, é bem técnica a prova de É. ciclismo. Corrida é totalmente flat e o mar é lindo, é um turquesa, é maravilhoso, assim. É um lugar muito, muito incrível também, no Mediterrâneo e tal. Então, acho que existe, assim, as pessoas adoram uma polêmica também, né? Então, é lógico que vai criar um- uma divisão de opinião e tal. Então, a gente precisa primeiro deixar acontecer, dar o crédito e esperar ver, sabe? O futuro, como é que vai funcionar, né? E como é que vai. Eu estou dando graças a Deus desse ano, não sem Nice, porque o Frodeno não vai comemorar a despedida dele Uhum. em Kona, mas eu vou comemorar Você 6 décadas de vida e 40 anos de triatlon lá, com todas as mulheres, assim. Então, assim, vai ser bacana para as mulheres terem esse espaço, né? Terem esse ano no Havaí, sabe? Eu acho que as mulheres mereciam ter esse prestígio. Hoje você vê um campeonato, cara, hoje você vê uma prova feminina de triatlon, é maravilhoso, assim. Você vê o nível. A Anne Hall tá correndo para 2 horas e 41. A Daniela Riff, ela fez uma prova para 8 horas e 8, entendeu? Um Ironman, que isso? Ela pedalou para 4 horas e baixo ali os 180 quilômetros. Então, assim, você vai ver uma prova esse ano lá no Havaí, o bicho vai pegar, Uhum. sabe? Assim, as mulheres, assim, aconteceu agora no 70,3. Eu achei ótimo, né? Porque uma coisa é você comentar o que está acontecendo. E tem vários comentadores, os comentaristas, né? Aliás, falei errado, eles acham que eles têm bola de cristal. E aí eles deixam de comentar o que está acontecendo para adivinhar e apostar, parece até banco de apostas. É. E, cara, agora a prova do 70,3, principalmente a masculina, porque a feminina, você viu que a atleta, a Taylor Nive, ela já era uma grande, a franca favorita, porque ela tinha acabado de vencer uma prova do PTO que ela ganhou ali disparada, ela conseguiu pedalar rápido pra caramba os 100 quilômetros ali e manter o nível para conseguir correr sem ter que perder para a australiana Ashley, né, que está Uhum. correndo um absurdo também, que na sequência ganhou a outra etapa do PTO, mas a prova do 70,3 ali
foram três alemães que não estavam sendo considerados ali É. favoritos, ninguém falava o nome deles, né? E veio um menino de 22 anos do Rico, que as pessoas começaram a falar, não, 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 que o atleta americano Sam vai dar. Como que ele vai, como que ele vai correr? Tirar 4 minutos e 21 quilômetros. Só se o outro levasse uma rasteira ali, alguém puxasse a perna dele, igual puxaram o Vanderlei, porque o cara correu para 1 hora e 11 ali, né? Então tem muita gente boa. E no feminino não deixa a desejar. A É. prova foi emocionante, né? Assim, as meninas correndo. Já, uma mulher correr para 2:41 a maratona, né? Você já pensou o que que é isso? É muito A, rápido. a Tamara Jewett acho que correu para 1:15 os 21, se não me engano. 1:15 e 1:16 os 21, que é a É uma, canadense. é uma loucura, não é? Você ver isso. Mas a Tamara ainda fica um pouco mais para trás, ela É, não consegue tirar a vantagem ainda. Mas, por exemplo, a Amy Hall está pedalando muito. Nessa prova da PTO lá, ela pedalou, ela foi segunda colocada, isso né? que Ela, parou, né? ela Ela teve problema na bike, né? Parou ainda 2 minutos. entrou aqui, entrou aquele negócio na É. roda dela lá e tal. Você vê a Lucy Charles, que era uma atleta que fazia aquela prova ali absoluta, saía na natação, ficava muito tempo sozinha na bike. Hoje ela já tem companhia no ciclismo, já no Uhum. início já tem gente pedalando. Então, quando tem gente pedalando, o nível já elas É. começam a pedalar cada vez mais forte. E, enfim, eu, a atleta que venceu ano passado, A Chelsea é, Sodaro. a Chelsea Sodaro, ela ano passado, ela não tinha nenhuma aposta nela. Agora ela já é figurinha marcada. Então, Uhum. assim, ela também vai ter que pedalar muito porque ninguém vai esperar ela na corrida, porque sabe que ela também tem uma boa É. corrida, né? Ela também consegue fazer muito na corrida. A gente tem a Laura, a Felipe. outra alemã, né? Laura Philipp, Felipe. que ela consegue correr muito próximo da Annie Hall. Então, assim, Uhum. vai ser, cara, a Pamela vai ter que, tô torcendo para ela também, tem uma excelente prova lá, mas vai todo mundo, eu sempre falo, né? Porque as pessoas falavam assim, perguntavam para mim como era a Kona, né? Naquela minha época. É a mesma coisa agora, né? Outros tempos, nós que agora a gente está vendo uma realidade agora, evoluiu muito na parte de nutrição, as pessoas conseguem recuperar mais, as bicicletas são, né, mais tecnológicas e tal, mas uma coisa é igual. Eu olhava para trás, assim, nos retornos, tinham umas 4, 5 vindo com a maior vontade, tinham duas na frente morrendo, e quando meu treinador estava lá, eu torcia para ele falar assim para mim: Fernanda, tá ótimo, é só manter. Eu corria maratona com ele, aí ele falava assim, falava um palavrão, assim, falava: Uhum. ferrou, ferrou, tá falando sendo Uhum. gentil aqui, né? Se você quiser ficar entre as melhores do mundo, você vai ter que se matar. Tem umas quatro vindo a 1.000 por hora e tem umas duas que quebraram ali na frente. Vambora! Eu corria com o coração o tempo inteiro, com a frequência cardíaca lá em cima, acabava a prova, assim, parecia que eu estava fazendo short track. Ah, você está fazendo um Ironman, sabe? Mas eu estava fazendo um esforço absurdo a maratona inteira, porque é uma prova, assim, muito disputada, né? A pessoa que olha fala assim, ah, não, é um Ironman, o cara vai Uhum. cadenciar, esquece cadenciar. Acabou. É loucura, o pau quebra, sempre foi assim. E agora tá mais rápido ainda, né? Então, é impressionante o nível que é o feminino, sempre foi, e está cada vez melhor. Então, eu estou muito contente de estar comemorando eu, né, vendo essa prova, que é lógico, eu vou estar bem atrás ali assistindo. Eu espero fazer uma prova saudável, né, lá no Havaí, estar bem saudável, conseguir correr, conseguir fazer tudo bem. Não estou preocupada com o tempo, mas eu quero assistir de longe ali, vendo as mulheres dando um show, um espetáculo, né? A gente tem várias representantes, não só a Pamela no profissional, mas a gente tem atletas campeãs mundiais, a gente tem a Ana Augusta, que foi campeã mundial, a gente tem outras atletas que faltou aqui a memória, a atleta que venceu na categoria de 18 a 24, que ela foi campeã 2 vezes mundial. A Você Julie sabe o Iglesias. nome? É ela, a Júlia. Maravilhosa também. Enfim, tem várias atletas ali que ficam entre as melhores do mundo no amador, que isso Uhum. é muito lindo de ver. Estou sempre lá com muito orgulho, né? Porque eu me sinto super bem representada, faz parte desse legado que eu deixei, porque
falaram que não era coisa de menina, eu provei que era, e várias mulheres vieram também e faz um trabalho muito bonito, né? E é legal de ver isso, né? De ver as mulheres representando. Então, eu não vejo a hora de estar em Kona lá celebrando esse momento. Quando é que você vai? Cara, eu não comprei minha passagem ainda, tô decidindo tudo agora essa semana, mas eu quero chegar lá com antecedência, porque eu acho que é difícil, né? Você se adaptar e chegar em cima, sabe? Eu acho que você já vai estar ferrado porque é muito caro. Então, para você já vai ter que investir muito. Então, investe um pouquinho a mais para fazer uma boa prova, porque eu acho muito arriscado você chegar em cima, porque são muitos meses, né, treinando, se preparando, e da mesma forma que você pode conseguir se recuperar, você pode não conseguir, entendeu? São 7 horas o fuso horário pro Havaí. Então é legal chegar com calma, respirar. Porque se você chegar lá, às vezes as pessoas chegam em cima da hora, aí tá todo mundo ansioso. Aí quer fazer o percurso todo, quer sair treinando naquela solina. E aí chega na prova, a pessoa tá cansada, porque já tá naquele espírito, né? É. Aí fica todo mundo ali no pia, fazendo festa. Então acho que tem que chegar um pouco antes para você ficar mais zen. E ver a ilha mudando, né? Ano passado eu cheguei já na natação do domingo, me fugiu o nome, a natação oficial, né, do domingo. Então Sei o treino que tem lá. já tava aquele caos. Aí você já É, vê todo mundo, não sei o quê, e fala, meu Deus, aí tipo, quem chegou é, uma semana antes falou, não, isso aqui começou ontem, anteontem, até antes disso tava tranquilo, vai chegando a galera aos poucos, mas é gostoso também esse clima, né? E sim. esse ano eu vou convidar aqui, eu já convidei também em outros podcasts que eu fiz, e eu quero convidar aqui também. A gente vai fazer um evento lá, um treino, né? Hum, Que eu estou chamando de treino festivo, porque eu quero convidar as atletas que vão estar lá, as brasileiras e tal. Bom, se tiver também uma que não é brasileira, também está bem-vinda para fazer um treino comigo, com o meu amigo, né, Zé Graça, o grande prefeito de Kona. A gente vai receber lá para um treino celebrando esse momento, né? Eu vou estar celebrando 40 anos de triatlon, 60 anos, e como eu me sinto bem embaixadora desse esporte, né? Desde 87 lá, eu tenho mais de. Vai ser meu 27º ano lá. Muitas dessas meninas nem estavam nascidas, eu já estava lá em Kona. E 40 anos de triatlo, e eu gostaria muito desse treino, de dar boas-vindas às atletas, né? De dar o meu aloha. Eu sei que tem uma amiga minha que também vai lá, que já vai nesse treino, que é a Fernanda Bal, que mora nos Estados Unidos. Enfim, e eu quero convidar todas as atletas para participarem, então, desse dia, assim, né? Da gente poder se ver um pouquinho, nem que seja brevemente, uhum. mas a gente poder interagir um pouco. Eu vou estar respondendo também algumas dúvidas, curiosidades, e vai ser muito, muito prazeroso, assim, tudo isso, né? Porque as pessoas acham assim, elas perguntam muito coisa para mim assim, ah, mas antigamente, não existe antigamente, né? É hoje. Eu tenho uma história de 40 anos no esporte, mas a minha história é atual, porque eu continuo fazendo, eu continuo vivendo intensamente, né? A única diferença é que eu não sou mais atleta profissional na categoria profissional, mas eu me sinto uma atleta profissional porque todos os meus trabalhos, todas as minhas mentorias são relacionadas ao esporte, ao triatlo. E eu continuo sendo embaixadora de várias marcas, eu continuo divulgando, promovendo o nosso esporte. Então, eu me sinto parte, assim, muito ativa ainda do que eu faço, né? Porque não importa quantos anos eu vá ter ou venha a ter, mas o esporte faz parte de mim, é quem eu sou, ajudei a construir e continuo ajudando, né? Então, acho que como eu disse, eu espero continuar praticando, continuar participando dos eventos, mas os que eu escolher, né? Nos É. projetos que eu decidi. E sem aquela obrigação de estar tendo os resultados, né, para construir uma carreira, porque isso, graças a Deus, eu fui muito abençoada, né? Porque eu agradeço muito a Deus assim por isso, porque eu sei que também tem um pouco dessa bênção, assim, sabe? Eu ajudei muito a Deus a me ajudar, porque eu ralei muito, assim, para conseguir todos esses títulos, todos esses recordes. Eu dediquei a minha vida a isso, sabe?
não tinha nada mais importante na vida, assim, que o meu treino, que me dedicar, que ser um atleta profissional, praticamente um sacerdócio que eu vivi. E não me arrependo de nada, assim, porque mas todos esses títulos eu sei que é difícil, né? Eu nunca tive uma lesão, assim, durante esse tempo todo, assim. Então, eu me preparei bem, me dediquei bem, não só fisicamente, mas mentalmente, espiritualmente, para fazer e para me tornar o que eu me consegui me tornar uma campeã, né? Porque quando você é um campeão, você não jamais deixa de ser. Você tem todos aqueles títulos, aqueles recordes te pertencem, né? Foi difícil, Fê, parar de ser campeão, tipo, vou aposentar. E você se cobrou muito na mudança do tipo, tá, agora não vou ser mais atleta profissional. Olha só, você não ouviu o que eu te falei, parar de ser campeã. Ninguém para de ser Não, eu campeão. digo assim, é Entendeu? você. A Pamela venceu o Ironman Brasil, então ela é campeã do Ironman Brasil também. Eu venci 5 vezes o Ironman Brasil, então eu sou pentacampeã do Ironman Brasil. Um atleta, ele não deixa de ser campeão. O que é difícil é você desapegar dos seus tempos antigos, Isso, entendeu? é isso que eu me Das refiro. suas, você mudar as suas, assim, é lógico que você não vai querer ir lá fazer o mesmo tempo que você fazia. Eu não vou ser louca de falar que eu tô indo para lá para correr para 2 horas e 40. Ah, vou competir, vou fazer a maratona. Impossível. Se eu não fazia 2 h 40, eu vou fazer agora, entendeu? É uma coisa, Uhum, até burra isso, né? Você tem que viver hoje. Então, e você usufruir das suas conquistas, né? Você não. Você tem as suas conquistas, você tem que aprender a usufruir das suas conquistas, né? Então, foi difícil? Foi, porque eu era acostumada. A primeira vez que eu fui fazer a prova com esse espírito, sem me preparar, eu nem foi legal, porque eu não estava treinada direito. Eu achei que eu ia tirar um coelho da cartola, ia me virar. E aí eu tava muito mal na prova esse ano, eu tava muito atrás ali. Aí eu tava falando comigo, caramba, cara, quem mandou você inventar isso? Você podia estar comentando a prova, agora você tá aqui na maior sofrência, você acabou de voltar do Ravi, aí passou um cara por mim, aí o cara falou assim, are you Fernanda Keller? Aí eu falei, cara, eu vou falar que não. O cara, o cara vai perguntar o que que eu tô fazendo aqui tão longe, assim, da liderança, que eu tava sempre na liderança. Aí eu fiquei com vergonha e falei assim, yeah. Aí o cara parou de pedalar, assim, diminuiu o ritmo e falou assim, I'm so honored to be doing the same race you're doing. You're a legend, sabe? O cara falou, pô, Ah, eu tenho orgulho, tenho uma honra de estar fazendo a mesma prova que você. Você é uma lenda do esporte. Aí eu falei assim, burra, você é legend, então usufrui disso, sabe? Você não tem que provar nada, você não tem que pedalar nada rápido, você tem que fazer a prova, você tem que comemorar de ter saúde, de estar podendo ainda estar aqui, vivendo tudo isso, celebrando, e ouvir isso de uma pessoa, sabe, que, sabe, se sente orgulho de estar fazendo a mesma prova que você, e isso me inspira, né, a uhum, continuar, porque outras pessoas é, elas falam isso pra mim, sabe? Elas me motivam a continuar pela paixão, pelo amor que eu tenho pelo esporte, por tudo que eu fiz pelo esporte. Então, a dificuldade, sim, existe, de você mudar a sua meta, assim. uhum. Você, hello, olha onde você está, o que você está fazendo. E foca no que você tem que fazer agora, entendeu? Continuar fazendo, sim, mas com outra visão, com outro objetivo, com outro propósito, né? E é um propósito muito mais de levar o esporte para outras pessoas do que sobre você. Não é mais sobre ficar falando do quanto que eu pedalei e corri, não interessa, as pessoas não estão interessadas nisso. Mas elas só interessam que eu esteja ali, principalmente para apoiá-las, para incentivá-las a continuar e acreditarem que elas também são capazes, né? Então, no momento que eu estou ali, eu estou muito mais vibrando pelas pessoas que estão ali do que simplesmente preocupada comigo, entendeu? Eu tô ali vivendo um momento diferente do que eu vivi a minha vida inteira. Entendi. Era isso, era mais isso que eu imagino, essa mudança de estar ali sempre na frente, de repente, não, agora é outra vibe, e tudo. Mas é isso, é o legado, Verdade. né? É a legend, né? É isso. É legend. É viver isso, é entender isso, ter essa inteligência, né? Uhum. Senão você fica ali empacado no negócio, vai ficar frustrado. Vai achar, ai, que triste, agora não sei o que. Não, imagina, isso aqui é maravilhoso, assim, sabe? É muito legal. E ainda mais no nosso esporte, né? Porque, assim, no triatlon.
não é tipo um tênis da vida, né? O dia que o Djokovic parar de jogar, ele não vai pro não vai para Roland Garros para competir no profissional. Mas o triatleta, ele compete na mesma prova, né? O É, amador, ele compete na mesma prova que o profissional. Então, isso é muito privilégio, isso é muito legal, de você poder estar no mesmo momento ali, usufruindo daquilo, né? Então, acho que é uma das coisas mais legais que tem no esporte, no triatlon, é que os amadores e os profissionais podem dividir o mesmo momento, né? Então, para os amadores que estão ali, eles podem comparar os tempos, eles podem fazer a mesma prova que o ídolo dele está fazendo. isso aí, como atleta, sempre foi muito legal. E aí, primeiro ano passado eu fui como mídia, primeira vez como mídia, e eu tive acesso aos atletas. Aí eu lembro que eu via a Daniela Reeve, eu via a Anne Hogan, assim, eu não sabia o que fazer, eu travei, assim, falei, caramba, elas estão aqui, elas existem, sabe? E é muito Aham. legal esse acesso, porque tá todo mundo, vai todo mundo pedalar na Queen K, vai todo mundo nadar no mesmo pier, né? Tudo, é tudo igual, né? Não, isso é muito bacana, É né? muito Isso bom. é super legal. E o mais legal, assim, não só que eles estão ali, mas que eles vão fazer a mesma prova, É. né? Naquele mesmo dia, sabe? Assim, é muito legal, assim, no Ironman, que é bem interessante, assim, você ver. É uma prova, uma coisa muito especial. Acho que isso atrai bastante atleta para fazer a prova, né? Inclusive as pessoas, eu lembro assim que eu estava assistindo lá um dos anos que eu estava entre os melhores do mundo lá no Havaí, eu vi um senhor na categoria de quase 80 anos dizendo que ele agradecia o Ironman, porque ele nunca imaginou que com quase 80 anos ele estaria se preparando para competir um campeonato mundial com os melhores atletas do mundo e ser um deles, né? Isso é muito lindo de você ver. Acho que o pódio que eu mais gosto de ver é isso, é a categoria 70 a mais, 80 a mais, você vê eles lá, você fala, puta, todo mundo fez no mesmo sol, no mesmo perrengue aqui, então lá Verdade. é muito legal. É. Fê, na reta final aqui eu deixo sempre duas perguntas. Qual que você acha que foi a melhor lição que o esporte te deu? Eu acho assim que a lição de você nunca é, desacreditar de você, né? Você acreditar que você é capaz de fazer o que você quiser, não se achar melhor do que ninguém quando você ganha e nem achar pior do que ninguém quando você tem os piores dias. Você manter esse equilíbrio, sabe? Porque às vezes o que acontece com alguns atletas, que eles começam a vencer. E aí eles sobem muito na cabeça, começam a usar o salto muito alto. Uhum. E aí cai daquilo ali, porque isso é insustentável. Porque você pode ser um atleta campeão, mas você não é melhor do que ninguém por isso. E você tem que estar preparado que qualquer um pode vencer, inclusive quem nunca venceu. Então, todas as vezes que eu ia para um campeonato e eu não era uma das favoritas, eu me, é, me posicionava como favorita. E ao mesmo tempo, quando eu era favorita, eu não me achava como favorita, porque eu sabia que a pessoa que nunca tinha vencido, ela tinha uma gana muito maior ainda de vencer, porque para ela era tudo. Então, acho que a gente tem que se manter o equilíbrio emocional, porque é muito importante assim. E a gente se conhecer. Eu acho que o esporte é uma oportunidade incrível de você se conhecer. Porque se você passa 9, 8, 10 horas treinando e você não se ouve, você não se escuta, você não aprende seus melhores pontos e seus piores pontos, porque você não entendeu nada sobre o esporte. Que o esporte te mostra o seu lado bonito e o seu lado feio. Então é bom você conhecer todos esses lados para você melhorar o feio e reforçar o bonito. E qual que é o seu sonho hoje? Sonho? É. Sonho eu não falo jamais, meu amor. Você vai ficar querendo com essa resposta. Essa resposta vai ficar em branco, porque sonho a gente guarda pra gente. A gente guarda ele no nosso coração, não divide com ninguém, assim, só com Deus. Só com ele. Ele sabe todos os meus Ele sonhos, mais sabe. ninguém. Fê, eu queria te agradecer, assim, eu faço, como te falei, eu já tinha gravado com o Leandro Macedo, eu falei, já gravei com o Rei, faltou a rainha do triatlo, então para mim é um prazer estar gravando com você e vi muito triatlo por sua causa, nem sabia que eu ia virar triatleta um dia, mas vi por causa da TV
e te parabenizar por tudo, toda a carreira, todo o legado do esporte, que venha mais 10, mais 15, mais 20 anos de comemoração em Kona. E obrigado, agradecer pelo que você fez pelo esporte, faz ainda. Obrigada. Um prazer estar falando com vocês. Parabéns pelo seu trabalho aí no Mundo Tri. Você vai estar em Kona? Então, estamos com um problema orçamentário aí. Gostaria muito. Ah, Fiquei na casa do Graça no aham, passado, mas gostaria aham. muito. Estamos tentando correr atrás. É caro, né? E agora dois mundiais para cobrir, então dobrou, É, né? ficou difícil para todo mundo, né? É. Viajar agora, né? É um desafio, né? Todo mundo vive isso. Inclusive, é uma coisa que eu quero falar para todos os atletas não desistirem. É que todo mundo passa essa dificuldade mesmo, assim, sabe? Não é exclusividade de uma pessoa, duas pessoas, Uhum. é difícil para todo mundo, mas a gente tem que acreditar, tem que apostar, tem que correr muito atrás, mandar muito projeto. A gente recebe muito não, mas uma hora vem um sim, e aí a gente consegue realizar nossos sonhos. Não desistam, vocês que estão ouvindo, continuem treinando, se dedicando, porque cada linha de chegada que a gente cruza é como se a gente estivesse indo para o céu, assim, porque a gente sabe quanto difícil é chegar e é conseguir completar uma prova de Ironman, né? São tantas coisas que a gente tem que passar e para vocês não desistirem dos sonhos, né? Então, mesmo quando não tá as coisas muito favoráveis, mantenha a esperança, mantenha a vontade, que uma hora as coisas vão melhorar. Eu desejo tudo de bom para vocês. E todo o meu aloha. Alô. Aloha. Então é isso, galera. Esse foi o MTCast com Fernanda Keller. E obrigado até semana que vem. Tchau, Fê. Obrigado. Tchau, obrigada.